Entrevista Central. Hoje, nossa entrevista central conversa com a economista Leda Paulani. Ela é doutora em economia e professora da USP. Vai falar conosco sobre o cenário de 2021, sobre políticas para enfrentar a crise e outros assuntos. Professora, agradecemos muito sua presença. Eu que agradeço o convite. Professor, alguns analistas dizem que o auxílio emergencial foi muito dinheiro no mercado em pouco tempo, o que ocasionou a inflação dos itens básicos. A senhora concorda com isso? E existe alguma possibilidade do auxílio emergencial continuar no ano de 2021? Não, essa afirmação não é de modo nenhum verdadeira. Os aumentos de preço que houveram se devem a gargalos nas cadeias produtivas e aumento de combustíveis, que é uma commodity, então o preço se eleva internacionalmente, e se soma aqui com a desvalorização da nossa moeda, que dentre a moeda dos países emergentes é a que mais se desvalorizou. O auxílio emergencial impediu que a queda do nosso PIB fosse muito maior do que ela de fato será. O PIB deve ter caído ano passado pouco menos que 5%, mas as previsões iniciais eram de que ele caísse 8%, e alguns diziam até que ele cairia 10%. O auxílio emergencial foi que conseguiu barrar isso. E o governo disse que para dar auxílio emergencial tem que cortar gastos de outras áreas. Esse corte seria suficiente para o auxílio emergencial continuar em 2021? Aí tem duas questões envolvidas, né? Primeiro que o auxílio emergencial só foi possível de existir na vigência do teto de gastos, como aconteceu em 2020, porque foi decretado um estado de calamidade, um orçamento de guerra e a abertura de créditos extraordinários que permitiram a concessão desses recursos para esses 60, mais de 60 milhões de brasileiros, sem que o teto de gastos formalmente, que é uma questão só formal, uma questão convencional, sem que ele formalmente fosse violado. O problema não é de recursos. Qual foi a consequência macroeconômica do auxílio emergencial? Aumentou a dívida bruta sobre o PIB, a relação dívida bruta sobre o PIB do governo, que é o que os investidores olham. Só que isso aumentou no mundo inteiro. E aqui aumentou menos do que se esperava, justamente porque a economia caiu menos do que se esperava. No médio prazo, evidentemente, acabar com esse teto de gastos, porque ele é criminoso. Ele só tem um objetivo, esse teto de gastos, é destruir o Estado brasileiro. Quer dizer, todas as condições que foram criadas com muita luta, com muita dureza ao longo de 3 décadas, para criar minimamente as condições de um Estado social, de ter um mínimo de homogeneidade que permita que a gente chame esse pedaço do mundo aqui de nação, tudo isso está sendo destruído a golpes de machado, assim, cortando o que vê pela frente. Eu gostaria de perguntar à senhora sobre o impacto do aumento do salário mínimo para 2021, o impacto para a sociedade, para as pessoas que recebem o salário mínimo. Não houve nenhum aumento real, do salário mínimo, já há 2, 3 anos aí que não temos aumento real do salário mínimo. Então, nessa conjuntura em que você está tendo uma inflação de alimentos, muito, muito elevada, significa uma perda de poder de compra para boa parte da população. A importância do salário mínimo se deve à Previdência Social, Hoje a gente tem cerca de 22 milhões de beneficiários da Previdência Social que ganham benefícios, aposentadorias e benefícios que são estipulados pela Constituição em um salário mínimo, como a aposentadoria rural, o benefício de prestação continuada para idosos e portadores de deficiência de baixa renda. Então, é um contingente muito grande de pessoas, e são pessoas que estão nas faixas mais baixas de renda da população. Então, essas pessoas, que dependem do salário mínimo por conta desse vínculo com a Previdência, elas estão tendo claramente uma queda no seu poder aquisitivo. Temos visto que o Brasil está atrasado no cronograma de vacinação de sua população economicamente ativa. Isso pode agravar o problema macroeconômico no país em 2021?
Mas com toda certeza, porque veja, os países que já estão mais adiantados, né, as curvas estão caindo drasticamente de infecção e de mortes. Então, você tem um impacto muito rápido. Mesmo que a gente tivesse magicamente amanhã todo mundo vacinado, a economia não faz um estalo de dedo e ela sai andando de novo, igualzinho ela andava antes, né? Porque você tem cadeias produtivas que foram rompidas, você tem, enfim, problemas e gargalos de variada ordem.